Sala de entrevistas hoje abordando questões sobre a Defesa Civil e agora nesse segundo bloco vamos voltar as atenções para Criciúma. Ângela, quais são os maiores registros de ocorrências que a Defesa Civil já registrou aqui em Criciúma e também na região? Bom, a primeira grande ocorrência em Criciúma foi de 74, que foi a primeira decretação de situação de calamidade pública, que foi as cheias de 74, que atingiu Criciúma, atingiu Tubarão, praticamente o sul todo sofreu com aquelas cheias, né? Depois nós tivemos o furacão Catarina, né, que foi em 2004, foi quando eu de fato comecei na Defesa Civil, né? E depois, em 2010, nós tivemos, em um único ano, nós tivemos 5 ocorrências graves em Criciúma. Chegou num determinado mês de janeiro de 2009, choveu 270 milímetros de chuva em praticamente um único dia. Meu Deus. Muita chuva. E em que época do ano se torna uma constante maior? A época que nos preocupa mais é a época de verão, porque o calor em excesso, automaticamente as tempestades de final de tarde, né? No período de inverno, a gente tem as entradas de frentes frias que conseguem ser monitoradas com mais... monitorá-la com mais frequência, no sentido de quando ela está se formando, ela vem lentamente, né? E quando é o período de verão, não. Verão, o dia está lindo, chega final de tarde, dá aquela pancada forte de chuva. Pode chover 30 milímetros, como pode chover 100, dependendo daquela formação. Por quê? Porque o dia está quente, o solo está quente e esse encontro de massas ocasiona esse tipo de tempestade mais intensas, né? Aí vem acompanhado de ventanias, granizo, né? Muita chuva e também as incidências com os raios, é onde acontece mais. Verão é a preocupação maior da Defesa Civil. Quando acionar a Defesa Civil? É uma pergunta que muitos acabam fazendo, até porque hoje o que acontece? Defesa Civil, todo mundo liga para a Defesa Civil, né? Vários problemas que acabam não sendo de Defesa Civil, acaba caindo no nosso 199. Quando eu tenho que ligar para a Defesa Civil? Houve uma tempestade, começou a encher o rio, eu preciso sair de casa, não tenho como sair de casa, eu aciono a Defesa Civil. Eu moro atrás de um morro, esse morro está começando a deslizar ou algum barulho estranho, acione a Defesa Civil. As pessoas têm que nos acionar nesses momentos de tempestades, né, principalmente. E também, nesse meio tempo, se a situação já aconteceu, do rio subir, eu tenho que procurar um local seguro até que a Defesa Civil chegue e me resgate para um abrigo, né? Sair daquela zona de perigo e ir para uma zona de conforto, né? Saia do risco e nós vamos lá resgatá-lo para poder estar levando para um abrigo, para a casa de um parente, de um amigo, conforme for a situação encontrada. Então, deve-se acionar a Defesa Civil nesses momentos, né? Ah, a minha rua está alagada, mas é um problema de bueiro. Não é um problema da Defesa Civil diretamente, é um problema com a Secretaria de Obras. Mas nós vamos estar indo até lá para tentar solucionar aquele problema. Se existe água na rua, está impedindo a passagem dos moradores, vamos tirar, desobstruir essa situação para que as pessoas possam ter novamente a circulação por aquela via. Tirando esse fato do bueiro, já teve algum outro registro que chegou a ser engraçado, que a pessoa ligou pedindo socorro? Já chegou. Às vezes surgem umas situações, né? Por exemplo, um dia foi tirar um cachorro de dentro de um bueiro, né? Ligaram para a Defesa Civil, porque tentaram várias formas, não conseguiam resolver. Ligaram para a Defesa Civil: Ângela, tu é a minha salvação, nós não conseguimos tirar um cachorro de dentro do bueiro, filhotinho. Lá fomos nós tirar o cachorrinho de dentro do bueiro, conseguimos tirar, né? Saímos praticamente lameados, né? Mas vamos salvar o cachorrinho, né? Outra vez foi também uma situação, acontece tanta coisa, foi tirar 2 tartarugas de dentro do rio Criciúma, que um vizinho encontrou e queria salvar as tartarugas, né? Aí imagina, como é que eu vou pegar uma tartaruga? Vai atrás de uma coca, uma rede, para tirar a tartaruga.
Isso em parceria com a Fundação do Meio Ambiente nesse dia da tartaruga, né? Mas foi até engraçado porque a gente deixou a tartaruga fugir, né? Conseguimos fazer isso, né? Na verdade, o rio estava um pouco alto e a correnteza acabou que nós não conseguimos salvar o bichinho, né? Mas acontecem essas situações dentro da Defesa Civil. Bom, esses fatos são engraçados, mas eu acredito que a maior parte dos serviços de vocês é diante de algumas situações que a gente já vê assim, pessoas que não têm quase nada, acabam perdendo tudo que têm. Como que é para você trabalhar e ver diante do olho de cada pessoa a lágrima que escorre, vendo que a pessoa perdeu? Assim, na verdade, eu falo muito pouco sobre a minha história de vida, né? Uhum. Mas eu tenho uma passagem há 27 anos atrás, minha família perdeu tudo, com uma chuva de granizo, em Bituba, tal. Bom, ficamos morando de casa de amigos, depois casa de parentes, fomos morar até chegar em aluguel e depois, de fato, reconstruir as casas que foram perdidas da família, da avó, da bisavó, da minha mãe. Então, eu sei o que, quando eu saio para uma ocorrência, eu sei o que essas pessoas estão, de fato, sentindo naquele momento, porque eu já senti isso na pele, né? Para mim, eu não posso fraquejar, eu tenho que estar sempre fria, muitas vezes, né? Posso até desmoronar lá em casa, eu sempre falo, eu choro em casa, mas sempre mantendo a segurança que eles precisam. Esses dias, inclusive, uma senhora me ligou que a casa foi destruída por incêndio e tal, e ela no desespero, eu disse, onde é que a senhora está? Ah, eu estou em tal lugar, eu disse, estou indo aí. Cheguei lá, ela me abraçou, chorou. Aí eu disse, olha, estás viva, lembra disso, tu não te machucou, tu está com saúde, nós vamos reerguer a tua casa. Então tu tens que passar essa força, porque a gente sabe que tudo é muito difícil para a gente adquirir. Para nós é difícil, para as pessoas que estão na beira de um rio é difícil, para quem mora atrás de um morro é difícil adquirir as coisas. Muitas vezes moram numa área de invasão, não porque querem, porque não tem condições de morar em outro local, né? Não tem condições de comprar uma casa. E aí o que acontece? Vem uma tempestade, acontece um evento, perdem tudo, entram no desespero, porque muitos ainda estão pagando aquilo que adquiriram. Leva uma vida inteira, Leva né, uma vida inteira para conquistar, né? Então eles esperam da gente o quê? Pelo menos um pouco mais de conforto. Muitas vezes eles conseguem até se reerguer, mas eles querem o carinho e a atenção, sabe? As pessoas vêm, te abraçam, ficam, choram contigo, né? Mas tu sempre tem que demonstrar essa força para eles, sabe? Muitas vezes o pessoal comenta, Ângela, tu é muito fria. Eu disse, não, eu não sou uma pessoa fria, eu sou realista, né? A minha profissão, a profissão que eu escolhi, estar como coordenador de defesa civil, ela não me permite momentos de fraqueza na frente das pessoas, né? Eu tenho que saber ajudá-las naquele momento de desespero delas e passar conforto, né? Por mais que lá por dentro a gente venha estar destruído. Mas depois desaba? Desaba. Chega em casa. Sabe que eu conversei com um coordenador de Santa Maria na segunda-feira depois do evento. Eu liguei para ele, aí o colega, como é que está aí e tal? Criciúma está se colocando à disposição, se precisar de doadores de sangue, o que é que tu estás precisando? E quando ele falava comigo, ele falava ao mesmo tempo com outra pessoa. Quando ele conversava comigo, a voz dele, eu sentia que ele estava por dentro totalmente despedaçado. Uhum. Mas com essa outra pessoa, não, né? Ele mostrava a firmeza das decisões que ele tinha que tomar. Aí eu disse, ó, força, Criciúma está com vocês, o que tu precisares, doadores de sangue, né? O que tiver alcance de Criciúma, os criciumenses vão estar ajudando. Aí ele, Ângela, agradeço imensamente os criciumenses, mas uma coisa é certa, agora, com os enterros, as coisas estão voltando ao controle. Então foi a palavra dele assim para mim, eu digo, meu Deus, né, a gente tem que aceitar uma situação como essa, né? Então, é muito difícil essa nossa profissão, sabe? As pessoas pensam que é fácil, que a gente faz, lógico, faz com gosto, com seriedade, com responsabilidade, mas nós temos essas fraquezas,
mas não demonstramos para as pessoas. Eu imagino o quão difícil deve ser, porque quando eu trabalhei com a prefeita também de Ribeirão Preto, eu muitas vezes tinha que acompanhá-la nesses casos de enchente, de perdas, né, de casas. Eu não conseguia, eu não sirvo para isso. E você acredita que por você ter passado, sentido isso na pele, a força vem daí, de superação e de mostrar que tu consegue? Eu acredito que sim, porque eu sempre trabalhei a questão da seguinte maneira: tu tens um trauma, né? Tu tens que trabalhar isso com um psicólogo, alguém da área, né? E com isso é importante o quê? Tu tentar voltar àquela situação. Eu, por exemplo, quando eu morei aqui em Criciúma, vim a morar em Criciúma, eu não podia ouvir sirene de bombeiro. Eu tinha pavor da época, né? Mas eu morava na frente do bombeiro. Aí tu imagina, saía aquela viatura e eu com a mão no ouvido, né? Eu disse, meu Deus do céu, Ângela, tu não pode lidar com essa situação. E aí eu tratei de buscar caminhos, né, através de profissionais, e hoje eu acredito que essa minha força toda foi o fato de ter sentido isso na pele e automaticamente a vontade de ajudar, né? Porque ajudar o próximo não custa nada a ninguém. Né? Então, simples, né? É simples, basta tu querer, né? Então, o que eu trabalhei? Trabalhei com terapia, fiz esse processo todo, e aí hoje eu consigo entender melhor aquilo que aconteceu comigo há anos atrás e automaticamente provei para mim que eu superei aquelas dificuldades e hoje eu posso ajudar, diante das dificuldades que eu tive, eu posso ajudar o próximo. Ai, que bonito isso. Ângela, quando que a gente decreta uma situação de calamidade? Situação de calamidade, ela é decretada a partir do momento que foge do nosso controle, tá? Do nosso controle de resposta, tá? Que nós precisamos ter uma intervenção a nível estadual e federal. Foi o que aconteceu em 2008, né? No Alto Vale. Chegou um ponto que a Defesa Civil não conseguia controlar a situação com tantos deslizamentos, alagamentos na região do Alto Vale. Houve a necessidade de intervenção dos órgãos estaduais e federais, tanto que o próprio Exército, Marinha, Aeronáutica, a Força de Segurança Nacional desceram para a região do Alto Vale para atuar. Então eu só decreto uma situação de calamidade quando a situação foge do controle do município, ele não consegue administrar sozinho aquele cenário. A estiagem também, ao longo desses últimos anos, também tem sido uma constante aqui, que normalmente tem-se que decretar uma situação de calamidade. Aí assim, as situações de estiagens na nossa região, aqui região sul, ela é decretada como situação de emergência. Nós temos calamidade pública e situação de emergência. Calamidade pública foge do meu controle no processo de resposta. Certo? E a situação de emergência, eu consigo ainda administrar aquele cenário dentro da cidade com os órgãos de segurança que eu tenho da região. Né? Legal. Então, o que acontece? A maioria, tanto que quando eu falo que a primeira decretação de situação de calamidade de Criciúma foi de 74, foi que houve a necessidade dessa intervenção de todas as esferas, tanto federal quanto estadual. Agora, todas as situações de emergência, nós conseguimos administrar, diferentemente do furacão Catarina, que houve a necessidade de uma decretação de situação de calamidade, que houve a intervenção de órgãos federais e estaduais e federais. Ângela, só para a gente finalizar, o planeta anda meio maluco. Na hora de fazer calor, acaba fazendo frio, onde tem que nevar, acaba fazendo um sol gigantesco. E também vinculado com a questão da tecnologia, da informação, das facilidades. Há-se um planejamento, há um projeto que vocês têm feito, até em âmbito nacional ou que tu já viu em algum outro país, para poder se prevenir diante de grandes desastres? Olha, nós quando falamos em grandes desastres, a gente observa muito que no exterior, né, China, Japão, Estados Unidos, eles estão muito avançados nessas estruturas, porque eles têm uma frequência de tempestades muito grande. Já é diferente o Brasil. Hoje o Brasil, as estações meteorológicas, o sistema meteorológico do Brasil, ele é um pouco arcaico. Ainda é, né? Tanto que, pessoal, para te ter uma noção, quando o furacão Catarina estava já sendo monitorado pela NASA,
houve a necessidade de mandar um programa para o Brasil para que o Brasil monitorasse, porque nós não tínhamos um programa que detectasse furacão. Então, hoje, assim, ó, os países mais desenvolvidos têm vários projetos, né? Eles buscam constantemente trabalhar nessa área, né? Hoje, o Brasil trabalha mais com prevenção, né? Vem trabalhando com a prevenção, como tem o projeto JICA, que é um projeto do Japão, que está sendo instalado aqui em Itajaí, né? Que é questão de barragens, das drenagens dos rios. Então, existem alguns projetos, mas infelizmente tudo isso é um custo ainda muito alto, né? E a gente tem algumas dificuldades de trabalhar com essa linha. Por quê? Quando a gente fala de defesa civil, só para que tu possa entender um pouco, Defesa Civil Nacional, hoje ela é uma Secretaria Nacional de Defesa Civil. Ela já passou por 8 ministérios, tá? A Defesa Civil Estadual, ela levou 25 anos para se tornar uma Secretaria Estadual de Defesa Civil. Então, essa dificuldade de entendimento é que, às vezes, as pessoas, os governantes, não conseguem entender a importância de ter uma defesa civil, uma importância de investimentos em projetos, de estudos principalmente, porque hoje, se tu pegar o clima, ele está muito, muito mudado, como tu bem colocou, né? Criciúma, 2009, 5 ocorrências, 2010 nós tivemos 4, 2011 tivemos 2 e 2012, graças a Deus, até o momento nenhuma, né? Então, o que é que está acontecendo ao nosso redor? Né? É o aquecimento global? Não é um aquecimento global? Tudo isso tem que ser estudado e avaliado pelos especialistas para que a gente possa entender melhor e o que fazer nessa situação. O telefone da Defesa Civil, para caso aconteça alguma coisa, é 199, é isso? É 199, um número que muita gente passa a trote. Isso é impressionante, né? Todos os números de emergência, né? E hoje trote é crime, né? Mas é 199. Temos celular também, que é o 9164-5298, esse é 24 horas também ligado, né? E temos o 3431-0136, que é o nosso da mesa, e também pode ligar o bombeiro, que é o 193, 190 para a Polícia Militar, que eles nos acionam a qualquer tempo para estar dando a resposta aqui no município. Ângela, muito obrigada pela sua participação aqui, achei muito rentável a nossa conversa. Acredito que se a gente se prolongasse aqui, levaria mais umas 2 horas de programa. A gente se coloca à disposição da Defesa Civil quando precisar. O Informe Região também é bem parceiro. A gente está de portas abertas para vocês. Eu que agradeço, né? Eu sempre falo que a imprensa tem um papel muito importante junto da Defesa Civil. Inclusive, eu trato como colegas, né? Porque vocês... o jornalismo com responsabilidade, ele é um meio de comunicação para que a gente possa chegar aonde muitas vezes nós não conseguimos estar de corpo presente, mas a imprensa pode levar essa informação. E tenho certeza que falar de defesa civil, passaríamos horas e horas conversando, porque é um tema polêmico, é um tema muito abrangente, e vou estar sempre à disposição de toda a imprensa, de vocês, quando quiserem, a gente está sempre à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. O Sala de Entrevistas fica por aqui, mas na semana que vem outros assuntos serão abordados. Eu encontro com você na próxima semana. Até mais. Sala de Entrevistas, hoje falando sobre Defesa Civil, e a minha convidada é a Coordenadora de Proteção e Defesa Civil de Criciúma, Ângela Mello. Ângela, muito obrigada por ter recebido o nosso convite, seja muito bem-vinda na Sala de Entrevistas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? E estamos à disposição sempre. Agora, então, já vamos começar falando em que consiste a Defesa Civil. Bom, a Defesa Civil hoje, ela lida com um processo a gente chama os 2 P's e os 2 R's da Defesa Civil. Os 2 P's é prevenção, preparação, resposta e reconstrução. Então, são trabalhos que a gente executa ao longo do ano, levando para a comunidade esse conhecimento, né? A preparação dentro da comunidade, a forma de se prevenir, né? Como se pode se abrigar em momentos de intempéries climáticos, principalmente.
A resposta é um processo que a Defesa Civil faz em fornecimento de material, não só material, mas também na assistência direta a essas famílias, né? E a reconstrução, né? Então são os 4 pontos chaves da Defesa Civil. E hoje ela atua com eles, diariamente. E quais são os trabalhos realizados nestes casos? Bom, nós passamos um bom período aí só num processo de resposta. Sempre acontecia um evento climático e a gente estava sempre trabalhando, tentando auxiliar as famílias. Hoje a gente faz um trabalho diferenciado. A gente vai nas escolas, orienta as crianças, principalmente até porque eles são a base, né? E essa forma de contato que a gente tem com eles é muito importante, que eles adquirem rápido ao nosso processo de resposta, o que a gente quer passar para eles, e eles conseguem transmitir para os coleguinhas, para a própria família, né? Não ficamos só focados em escolas, nós fazemos palestras em empresas, universidades. Esse conhecimento ele vai a todas as faixas etárias, e isso é um trabalho permanente da Defesa Civil. Tem que ser um trabalho permanente, porque cada ano a gente tem uma situação diferenciada de clima, de tempo, de tipo de tempestade. E com isso a gente sempre leva essas informações para que eles possam ter esse conhecimento. A Defesa Civil não fica só focada na parte de palestras. Hoje o nosso dia a dia ele é a base de vistorias em prédios, pontes, casas em riscos, né? Então a gente está sempre em atividade. A Defesa Civil ela não tem uma rotina chegar às 8 da manhã na prefeitura, daqui a pouco ela pega, faz a parte administrativa, vai embora. Não, ela vai para a vistoria, ela pega situações bem diferenciadas de ocorrências e cada dia é um dia para nós. Quais são as ocorrências de maior registro na Defesa Civil? Hoje são residências. A maior parte, numa situação de normalidade, é muito a questão de residências, que acontece buracos de minas que surgem no quintal, muitas rachaduras em residência, deslocamento de solo, porque o deslocamento de solo com uma chuva, ele pode acontecer durante o período de chuva, como ele pode acontecer pós-chuva. Pode estar o maior sol e acontecer essa movimentação de solo. E as casas acabam aparecendo rachaduras, trincas, e aí as pessoas chamam a Defesa Civil para ver o que está de fato acontecendo. Esse trabalho que você disse que tem acontecido nas universidades, nas escolas de prevenção, ele acontece há quanto tempo? Tu disse que é uma inovação, né, que vocês não ficam só na prefeitura e que agora estão indo também para o campo. Há quanto tempo? Bom, esse trabalho começou em 2009, né? Porque em 2009 a gente teve várias situações que a gente parou para pensar, opa, vamos fazer o que agora? Acho que a gente tem que parar um pouco de processo só de responder aos eventos climáticos. Choveu, casa alagada, retira pessoas, leva para abrigo. E vamos levar esse conhecimento. Então, 2009, metade de 2009, meados de 2009 para frente, a gente começou a fazer esse projeto, né? Em 2010, nós tivemos o reconhecimento pela revista Consciência Ambiental, que é uma revista nacional, sobre esse projeto, porque Criciúma foi o primeiro a estar realizando na região sul. Essa palestra com as crianças, e não só com as crianças, normais, ditas normais, né? A gente teve também a experiência de estar com as crianças deficientes. Hoje a palestra da Defesa Civil ela é focada em muita imagem. E teve uma situação muito interessante, que logo assim, lá no início das palestras, a gente chegou numa escola, uma determinada escola de Criciúma, nós não sabíamos que tinha 58 crianças surdas e mudas ali. E, como a palestra é focada em imagem, a gente fez a palestra e depois veio os agradecimentos, porque nós atingimos também aquela classe que até então, muitas vezes, ela é diferenciada, vamos dizer assim, por não ter a estrutura que realmente eles precisam. A gente conseguiu levar o mesmo conhecimento para as crianças da escola com as crianças que também estudam ali, que são deficientes auditivas daquela localidade. Você já foi reconhecida também em alguns prêmios de âmbito estadual e tudo mais. É devido a esses projetos que você tem colocado em prática? Sem dúvida, sim. A visibilidade que a Defesa Civil dá, né? Na verdade, hoje, quando a gente fala em Defesa Civil, as pessoas têm o meu nome como referência, né? É verdade. Mas atrás da Ângela tem um monte de pessoas, várias pessoas que são parceiras e que auxiliam, né?
Por isso que a Defesa Civil ela funciona. Não é só a Ângela que está à frente disso tudo. Quando eu recebi a medalha em 2011, a medalha de mérito de Defesa Civil, fui a primeira mulher, né, de Santa Catarina a receber a medalha. E com isso, não é uma medalha minha, foi uma medalha para todo criciumense, porque se não tivesse esse trabalho, automaticamente não seria lembrada. Né? Então a gente tem esses méritos, mas não são meus, né? São da população no todo e quem trabalha em conjunto com a defesa. Isso é importante, é reconhecer o trabalho de todo mundo que está com você, né? Sem dúvida, porque eu acho que quando tu tens uma equipe, né, ela tem que ser unida. E lógico, a gente tem os nossos problemas, principalmente no processo de resposta. Como a gente não pode errar, eu não me permito errar, como, na verdade, a gente não pode estar errando. Né? A gente tem que ter a certeza daquela ação que a gente está fazendo no momento de resposta. Há as desavenças, mas são coisas que todos nós passamos e sabemos lidar porque é o momento da adrenalina do nosso dia a dia. Ângela, vamos sair um pouquinho de Criciúma. Vamos pegar o fato de Santa Maria, que aconteceu há 2 semanas atrás. Foi uma tragédia que ganhou repercussão mundial. Essa tragédia, ela teria como ser evitada ou, como se a gente pudesse dizer, minimizada pelo número de pessoas, de jovens mortos? Olha, eu acredito que o que aconteceu em Santa Maria foi vários fatores, tá? Teve muita, vamos dizer, negligência do poder público, porque a partir do momento que tu tens uma estrutura de casa noturna, tu tens que seguir o que a legislação determina, né? Sabemos que a boate ela não era própria para aquele tipo de situação, né? De ter aquela quantidade de pessoas, porque não tinha uma saída de emergência. Por que permitiram o funcionamento dela, né? O fato do alvará estar vencido ou não iria isentar a situação de ter acontecido o que aconteceu, já de 238 pessoas viria a óbito, né? Só que se houvesse uma fiscalização rígida em cima dessas casas noturnas, possivelmente não aconteceria uma situação como essa, porque a negligência de proprietários ela é muito grande. Constrói uma casa, tu tens que seguir conforme as normas técnicas, se são 2 portas de saída, se são 3 portas de saídas de emergência, a questão da luminosidade, da sinalização, né, de saída de emergência, tudo isso tem que funcionar, né? Então, é um risco que infelizmente, as pessoas que estavam ali, elas queriam se divertir, né, mas não tiveram esses cuidados, lógico, não estou culpando eles, né? Infelizmente foi uma fatalidade. Nessas normas técnicas, há-se para um X número de pessoas uma quantidade de portas de saída de emergência? Existe isso certinho? Sim, as normas técnicas hoje, inclusive quem cuida dessa parte é o bombeiro militar. Cada espaço físico que venha a se tornar uma boate, uma casa noturna, tem um número X de pessoas que tem que ter identificado na parede qual a capacidade máxima de pessoas, como dentro daquele espaço da casa, quantos metros quadrados, dependendo do que for, quantas portas de emergência deve ter, quantos extintores de incêndio tem que ter, tudo isso tem normas técnicas para que sigam essas legislações nesses estabelecimentos. A gente percebeu que o Brasil agora abriu os olhos, né, para todos os lugares estão fazendo as vistorias para ver se estão aptos a receber um grande número de pessoas, mas dependendo da festa, o proprietário ele acaba fazendo uma alteração, colocando uma cortina diferente, fazendo alguma coisa temática. O bombeiro ele tem que ser chamado a cada evento que for ter, neste caso que ele sair, né, colocar uma cortina diferente, ele tem que ser chamado para poder fazer essa vistoria? Não, o bombeiro ele faz quando vamos, né, eu vou ter um espaço público, né, uma casa noturna, então eu tenho que pedir todas as licenças perante a prefeitura. Depois segue ao bombeiro para poder ter o habite-se, que é essa vistoria que eles fazem, né, checando quantidade de extintores, saídas de emergência, sinalização. Da estrutura, né? Da estrutura. A questão da preventivo de incêndio é checado pelo bombeiro. Se estiver dentro das normas, ok, bombeiro autoriza, né, e a casa começa a funcionar.
Só que acontece hoje, nós temos exemplos aqui em Criciúma, que tem casas que abriram recentemente e foi feito já reformas em menos de 6 meses. E o que acontece? Nós não temos condições de estar fiscalizando a cada alteração, se não for comunicado os órgãos competentes de segurança, que é o bombeiro, que é a prefeitura. Então, a cada ano tu tens o quê? Tens que renovar o teu alvará, certo? Aí, quando tu vai renovar o teu alvará dentro da prefeitura e dentro do bombeiro, é que se constata esse tipo de situação, que já houve alteração de projeto, né, sem ter comunicado os órgãos de segurança. E de que forma que a Defesa Civil trabalha nessa questão das vistorias? A gente vê que nesses últimos dias, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil estão intensificando aqui em Criciúma e na região. A Defesa Civil entra em que parte? Bom, a Defesa Civil ela trabalha mais na parte da prevenção, né? Hoje a gente está com em torno de 15 casas noturnas em Criciúma fechadas, interditadas, porque os alvarás estão com problemas, algumas com problemas, outras porque não tem as normas técnicas de evacuação de área, certo? De aglomeração de pessoas. Então, o que acontece? A Defesa Civil ela entra num processo de auxílio. Por exemplo, ela tem um poder de polícia, a Defesa Civil. Se houver a necessidade de intervir naquela situação, naquele espaço público que não está com as normas devidas, ela pode tomar o seu poder de polícia e fechar o estabelecimento naquele ato, né? Como é o caso da Polícia Civil, que também pode estar lá. Se está irregular, lacra-se o estabelecimento. Acaba a festa, vão todo mundo embora e vai atender às normas técnicas exigidas para que o estabelecimento esteja de acordo com a segurança. Então tá joia. Bom, no próximo bloco a gente vai voltar as atenções para Criciúma, saber quais os maiores desastres, em que época do ano acontecem os maiores desastres. E eu, se eu sou você, não sai daí porque o intervalo é rapidinho.